Olá pessoal, tudo bom? Sou a Cíntia Prado, trouxe aqui para vocês mais uma leitura. Quero agradecer a todos os inscritos, a todos que comentam, que curtem os vídeos, que dão um retorno, que dão um feedback. Muito obrigada, tá bom? Pelos comentários de vocês, eu fico muito feliz. Agradeço também as sugestões de temas, né? E as hashtags, né? Com as perguntas que vocês estão pedindo, né? Para ter uma resposta mais direta para vocês, que eu me responda. Lembrando que eu trago essas respostas, né, mais específicas, mais diretas para vocês, mas aqui é uma leitura interativa, tá? Tem outras energias, então assim, não é uma consulta especificamente para vocês, tá? Então eu oriento sempre que se vocês tiverem dúvidas ou se vocês de repente não sintonizarem, procure, né, marque uma consulta particular, seja comigo ou com algum outro profissional, tá bem? Então, eu vou responder hoje a pergunta da Glória Branco. Aquela pergunta, ela vai ser uma pergunta sobre a gravidez, que a gente tem um cuidado para responder, tá? Eu não me sinto tão confortável para responder esse tipo de pergunta, mas... Porque, assim, o tarô é uma orientação, tá? Não é uma sentença, tá bem? Então, a gente sempre eu vou responder essa pergunta, mas de acordo, assim, quais são as orientações nesse sentido, até se você quer que realmente aconteça, né? Que você, de repente, quer engravidar, ou desse companheiro, ou no período que a pessoa está estabelecendo, né, a pergunta. Então, é uma orientação no sentido para ver quais são as probabilidades, tá bem? Por isso que eu trouxe até o oráculo dos anjos para responder isso, que aqui ele até diz um sim ou um não, tá? Direto. Mas lembrando, não é uma sentença, tá bem? A pergunta da Glória é a seguinte, ela quer saber se ela vai ficar grávida. Ficarei grávida do meu companheiro atual até dezembro de 2021. Tá? Então, se você também quer saber se você vai ficar grávida do seu companheiro atual, seja nesse período, tá? Até dezembro de 2021, ou no momento que você acessou esse vídeo, tá? E seja até um ano depois, até um ano e meio depois de quando você acessou esse vídeo, dependendo do tempo, tá bem? Que você for acessar. Então, a primeira pergunta, né, vai ser a primeira pedrinha, desculpa, vai ser a resposta da Glória, que é essa ametista. Se você quiser se conectar também para saber, você vai poder escolher entre o quartzo rosa ou a sodalita, tá bom? Eu vou dar sequência aqui à leitura, pode pausar o vídeo se for necessário. Então eu vou tirar aqui uma carta respondendo sim ou não e mais 3 conselhos. Então vamos lá. Vamos ver se a Glória vai ficar grávida do companheiro atual dela até dezembro de 2021. Glória. Vamos ver quais são as respostas dos anjos para essa pergunta. A gente tem aqui um não, tá bem? Mas, como eu falei, por que ainda não, né? Vamos ver quais são as orientações. Não é uma sentença, tá? Nesse momento, tá dizendo que não é possível, mas vamos ver por que não é possível, o que os anjos têm a dizer sobre isso. Vou tirar 3 cartas de conselho. Existe aqui um compromisso, let go e sucesso. Bom, aqui está dizendo o seguinte, ainda não é possível. Por que não é possível? Porque você precisa estabelecer um compromisso. Você precisa se comprometer, tá, com essa situação, você precisa estar comprometida mesmo, comprometida também com esse teu companheiro, tá? Aqui o compromisso não é só compromisso de casamento, tá? É compromisso com essa questão que você quer com a gravidez, né? Então você tem que se comprometer com isso para que isso aconteça, tá? Por isso que a resposta ainda não há um compromisso, uma definição, tá? Pode ser até que seja que não há um compromisso com esse teu companheiro, não sei, você interpreta aí, tá? De acordo com a sua realidade. Deveria ter, né, numa consulta, como eu falei, uma consulta particular, a gente consegue entender melhor isso, precisa ter uma troca também do que está acontecendo. Mas aqui os anjos falam que ainda não é possível porque é preciso ter um compromisso, estabelecer um compromisso. Seja um compromisso com esse companheiro ou seja um compromisso entre vocês com relação a essa gravidez, tá bem? A esse plano. É necessário deixar ir alguma situação, tá? Por isso que os anjos falam que assim, você precisa deixar ir uma situação para que isso aconteça. Pode ser um comportamento, pode ser uma atitude, tá?
Não tô querendo dizer que é pra você, que você vai ter que deixar aí esse companheiro, não é isso, tá? Mas é que a gente tá perguntando sobre a gravidez. Então, para que isso aconteça, como ela disse que não, você precisa, que ainda não é possível, tá? Então, eu preciso deixar ir uma situação. E a partir do momento que você conseguir deixar ir, que você se comprometer com essa, né? Vocês têm que estar comprometidos para que isso aconteça, é possível sim ter um sucesso, tá bom? Então, essa gravidez, ela só vai acontecer, você só vai conseguir engravidar quando você se comprometer, tá? E deixar ir. E pode ser que isso aconteça, tá? Pode ser que isso aconteça até antes desse período que você estabeleceu, tá bem? Aqui o não é porque, assim, para que você possa, tá? Para que isso possa acontecer, antes disso acontecer, tá? É importante que tenha esse compromisso, que você precisa deixar ir uma situação e aí sim você vai ser bem sucedida, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido a mensagem, tá? Qualquer dúvida, se você sentir que isso aqui não ressoou com você, eu oriento que você faça uma consulta particular, tá bom? Seja comigo, com qualquer outro profissional, tá bom? Boa sorte pra você, Glória. É uma pergunta que, como eu falei, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Por isso que eu tenho um cuidado pra responder esse tipo de pergunta. Porque até mesmo numa consulta particular, tá, gente? Porque a gente precisa ter uma troca, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, tá? Ainda mais o tipo de leitura que eu faço é uma leitura muito mais terapêutica, tá bem? Então, mas vamos lá para quem se conectou com a opção de número 2, o quartzo rosa, para ver se você vai ficar grávida do seu companheiro. Até dezembro de 2021. Vamos botar até dezembro de 2021 mesmo, tá? Então vamos lá para quem se conectou com o quartzo rosa. Aqui já fala que sim, tá bem? Fala que sim, tá vendo? Aqui já tem possibilidades. Agora vamos entender, vamos ver aqui os conselhos. O que os anjos têm a dizer mais sobre isso. Aqui fala que, só que para que isso aconteça é muito importante que vocês se comuniquem de forma clara, que vocês de repente peçam o apoio de algumas pessoas e que aconteça uma cura, tá? Então, na verdade, vocês precisam se comunicar, até mesmo para saber se é isso que vocês querem, se é esse período mesmo que vocês querem, tá? Se for o caso, pedir ajuda, orientação para outras pessoas e que ainda é necessário acontecer uma cura, tá? Ainda é preciso ter uma cura para que isso aconteça. Então, existe essa possibilidade, sim, tá? Mas para que isso se manifeste, é necessário uma comunicação mais clara, um apoio das pessoas, da comunidade, tá? E também um processo de cura. Seja você, de repente, curar, a cura física, se recuperar, de repente, talvez você tenha que fazer algum tipo de tratamento, ou você vai ter que se preparar o seu corpo mesmo para que isso aconteça, tá? E também se curar aí de alguma questão com o seu companheiro, tá bem? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas existe possibilidade sim, aqui existe um sim. Boa sorte para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos agora, então, para quem se conectou com a sodalita, para saber se existe possibilidade de você engravidar do seu companheiro até dezembro de 2021, até o final de 2021. Aqui a gente vai ver um sim ou não, tá? Como eu disse no início do vídeo, mas não é para se prender, tá bom? Aqui é só uma orientação. A segunda opção disse sim, mas só que para que o sim aconteça, ainda tem que ter cura, tá? Então tem que ter comunicação, senão também não vai acontecer, tá? Mesma coisa agora aqui, vamos ver para quem se conectou com a sodalita. Vou tirar essa carta aqui. Olha, essa é a mesma carta que também fala que sim, tá? Existe possibilidade sim, mas vamos pegar as orientações para que isso aconteça. Vamos entender esse sim aí, o que precisa acontecer, o que precisa, né? Aqui você precisa pedir ajuda para os seus anjos,
aqui você precisa reconsiderar também algumas questões e não precisa se preocupar. Então, aqui é o seguinte, para que isso aconteça, você precisa simplesmente deixar ir, você precisa confiar, porque também não adianta, que eles estão dizendo que sim. Por isso que as pessoas perguntam, nas cartas disse que sim, mas não aconteceu. Então, uma outra leitura que eu fiz disse que sim, aí disse que não. As cartas são orientações para o seu momento, tá? O momento que você está acessando. E elas não são sentenças, como a gente sempre fala, as energias elas mudam o tempo todo, existe livre-arbítrio, tanto o seu livre-arbítrio quanto o livre-arbítrio de outras pessoas envolvidas. Aqui para a Sodalita também é um sim, tá? Mas para que isso aconteça, você precisa pedir aí para os seus anjos, fazer algum tipo de oração, até se você de repente, assim, aqui pode ser que algumas pessoas já estejam fazendo algum tipo de oração, tá? Algum tipo de meditação, de oração, para que isso aconteça, continue fazendo, tá? Reconsidere algumas questões, isso aqui que os anjos, né, estão orientando, reconsidere algumas situações, tá? Porque você, na verdade, não precisa se preocupar, porque aqui já tá certo, já tá feito, tá? Mas se você também não reconsiderar e ficar se preocupando, pode ser que isso atrase, ou pode ser que isso não aconteça nesse momento, nesse período que você está planejando, que a gente está fazendo a pergunta, tá bem? Então, essa foi a orientação para quem se conectou com a Sodalita. Uma boa sorte para vocês e até a próxima. Tchau!